É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet, mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo para o uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque. Telecentros comunitários que recebem recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação de lan houses deve possuir equipamentos e instalações acessíveis. Os telecentros e as lan houses de que trata o parágrafo 2º deste artigo devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o artigo 63 dessa lei deve ser observada para a obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 54 dessa lei. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência conforme regulamentação específica. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros: subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Libras, audiodescrição. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formato acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formato acessíveis. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes de impressão em braille. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência em caso de utilização, aplicando-se no que couber. Artigos 30, 41 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet e no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o artigo 67 dessa lei, as expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 36 a 38 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas
e demais eventos de natureza científica ou cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no artigo 67 dessa lei. Os congressos, os seminários, as oficinas e demais eventos de natureza científica ou cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem. Capítulo 3 da tecnologia assistiva. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado em cada período de 4 anos, com finalidade de facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com a oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para a aquisição de tecnologia assistiva. Agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários. Criar mecanismos de fomento, pesquisa e a produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais. Eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva. Facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes no plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos a cada 2 anos. Capítulo 4 do direito à participação na vida pública e política. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. A pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações: garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais, os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Incentiva a pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Garantir de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam pelo menos os recursos elencados no artigo 67 dessa lei. Garantia do livre exercício do direito ao voto, para tanto, sempre que necessário, e, a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades, observando o seguinte: participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do país e em atividades e administração de partidos políticos.
Formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis. Participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. Título 4 da Ciência e Tecnologia. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologia assistiva e social. A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do conhecimento. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público com vistas ao seu aperfeiçoamento. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único. Serão estimulados, em especial, o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico. Livro 2, parte especial, título 1, do acesso à justiça, capítulo 1, disposições gerais. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações e recursos de tecnologia assistiva. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros, os servidores que atuam no Poder Judiciário e no Ministério Público, na Defensoria Pública e nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário junto aos direitos da pessoa com deficiência. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida à medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. Devem ser oferecidos todos os recursos e tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça sempre que figure em um dos polos a ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena garantida à acessibilidade. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência. Capítulo 2 do reconhecimento igual perante a lei. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Faça direito, né? Ou é facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço no respectivo ano. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A definição de curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados o interesse do curatelado. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código do Processo Civil. Título 2. Dos crimes e das infrações administrativas. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, a pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aumenta-se em 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, pena de 2 a 5 anos e multa. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, antes do inquérito policial sob pena de desobediência, recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares de material discriminatório, interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação após o trânsito em julgado da decisão a destruição do material apreendido. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefício, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não provê as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico, documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. Das disposições finais e transitórias. É criado
O Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações devem ser observadas e salvaguardas estabelecidas em lei. Os dados do Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades: formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos. Realização de estudos e pesquisas. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, devem ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Terá direito ao auxílio e inclusão nos termos da lei a pessoa com deficiência moderada ou grave, que receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do Registro Geral da Previdência Social. Tenha recebido nos últimos 5 anos, aqui tem o auxílio inclusão, isso aqui é interessante, terá direito ao auxílio inclusão. 2. Tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8742, de 7 de dezembro de 93, que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do Registro Geral da Previdência Social. É vedado exigir comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com pessoa com deficiência em sua residência. Quando for do interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurada à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde contratado ou conveniado que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUAS, quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade imponha-lhe ônus desproporcional e indevido.
O artigo 135 do Código Eleitoral passa a vigorar com a seguinte redação: os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência e com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Aí, a CLT passa a vigorar com as seguintes alterações: para os fins de contrato de aprendizagem, a comprovação de escolaridade aprendiz com deficiência deverá considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na carteira de trabalho e previdência social e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. As medidas judiciais destinadas à proteção do interesse. Aqui a Lei 7.853, de 24 de outubro, passa a vigorar com as seguintes alterações: as medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos difusos, individuais, homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostos pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista, que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção dos interesses e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa: recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Obstar a inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médica, hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei, quando requisitados. Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição e aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em 1/3. Artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 90, passa a vigorar, acrescido inciso 18. Quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para a promoção dessa. Isso aqui é complicado, porque não é possível que eles vão cobrar esse trem bem aqui. Aqui são alterações de outras leis. Vou.
Aqui, da tutela, curatela e da tomada de decisão apoiada. Não, enfim, é isso aí.